Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, Monster Concurso, professor Leandro com você hoje aqui. Vamos falar sobre a Guarda Municipal de Contagem, lei orgânica do município de Contagem, beleza? Para começar, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like e o seu comentário aí embaixo, que é muito importante para nós. É com o seu comentário que a gente consegue evoluir aqui, né? Através da sua sugestão, da sua dica, da sua pergunta, que é muito importante, e da sua crítica também, beleza? Sejam muito bem-vindos. Não deixe de seguir o professor Leandro no Instagram, @professorleandro.pp, @professorleandro.pp, beleza? Nós vamos falar sobre a administração pública municipal de Contagem através aí da lei orgânica de Contagem, né? Então tá aí, legislação especial, professor Leandro, @professorleandro.pp, falando sobre a administração pública municipal. Antes de mais nada, antes da gente começar, também vou deixar aqui o www.monsterflix para você para você poder se inteirar aí de todos os concursos públicos da área de segurança pública do Brasil e que a Monster traz para você o de melhor para você vir ser aluno Monster, beleza? Lá no meu Instagram eu vou estar postando para vocês aí link, né, da Guarda Municipal aí de Contagem, para você poder estar acessando, né, e se matriculando aqui no Monster. Ah, professor Leandro, mas tem outros concursos bacanas, porque eu entrei no Monsterflix, eu queria fazer mais cursos. Tem um link especial para você ter acesso a todos os cursos Monster lá, beleza? Então vem comigo, porque o tempo não para, meu amigo. Vamos falar aí sobre a lei orgânica do município de Contagem. Galera, uma lei orgânica é uma lei que vai organizar ali a administração pública do município, né? Nós temos aí a Constituição Estadual, a Constituição Federal, a Constituição dos Estados, e nos municípios nós temos as leis orgânicas que vão definir aí diretrizes, né, de governo, de governabilidade, das diretrizes do município, para o bom andamento do município. Tá bom? Então nós vamos aí direto lá no artigo 24. Atividade de administração pública dos poderes do município e de entidade descentralizada obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e razoabilidade. São princípios aí que vão nortear a atividade da administração pública, dependente de quais os poderes vão estar nela. Beleza? Então, logo aí falando, lembre-se que nós estamos falando da administração pública municipal. Então, nós vamos ter que a administração ela tem que se reger por esses princípios, né, pessoal? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade. Então, logo lá no artigo 24, e daí nós vamos seguir para você aí, né? A dica de hoje é importante para você que vai prestar esse concurso aí para Guarda Municipal de Contagem, Guarda Civil Municipal de Contagem. A moralidade e eficiência dos atos do poder público serão apuradas para efeito de controle de invalidação em face dos dados objetivos de cada caso, né? A administração pública direta é a que compete, né? Então nós temos aí o que é administração pública direta? São as autarquias, sociedade de economia mista, a empresa pública, a fundação pública, as demais entidades de direito privado, sob o controle direto ou indireto do município para efeito de controle de invalidação em face dos dados objetivos de cada caso. Então aqui eu tenho, né, o que é administração pública, quais são os órgãos que vão compor aqui a administração pública. São as autarquias, sociedades de economia mista, as empresas públicas, etc. Beleza? O município somente é permitido instruir ou manter fundação com a natureza de pessoa jurídica e direito público. Tá ok? Então só pode instituir ou manter fundação com a natureza de pessoa jurídica. As relações jurídicas entre o município particular, prestador de serviço público em virtude de delegação sob forma de concessão ou permissão, são regidas pelo direito público. Tá bom?
entidade de administração indireta somente pode ser instituída para a prestação de serviço público. Todas as fundações do município, para terem direito ao reconhecimento de subvenções, auxílios, ajudas ou qualquer verba da prefeitura de forma direta ou indireta, se obrigam a prestar contas mensalmente. Então aí vai de encontro a todos os princípios que nós citamos aqui, né? Da publicidade, da razoabilidade, da impessoalidade, está tudo aqui já sendo destrinchado na lei orgânica do município de Contagem. As empresas públicas da sociedade de economia mista, suas subsidiárias, que receberem recursos do município para pagamento de despesa pessoal e custeio em geral. Então aplica-se essa questão de prestação de contas também a essas empresas aí. Para o procedimento de licitação obrigatória e contratação de obras, né? Então, para contratar obras, licitação. Para compra, licitação. Alienação e concessão, licitação. Então, vai observar as normas expedidas pela União e normas suplementares aí que vão, né, direcionar para o procedimento de licitação, que nada mais é que uma cotação do que o Estado faz, né, com preços, né, mais em conta para comprar o mais barato. A gente vê muito isso no Estado, em município, em órgãos públicos, né? Porque, afinal de contas, é o dinheiro público que está sendo usado ali, tem que ser aplicado da melhor forma. O que muitas vezes a gente vê é que você coloca lá o menor preço, mas você não tem a mercadoria de boa qualidade, né? Geralmente a gente vê muito isso. Quer o menor preço, mas esquece de ver o custo-benefício. Então, é importante que o Estado avalie isso tudo, né, na hora de fazer qualquer procedimento de licitação. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado são prestadoras de serviço público. Responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, sendo obrigatória a regressão no prazo de estabelecimento em lei contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então aqui nós temos aí, né, a regressão para essas pessoas jurídicas, direito público e direito privado, que prestam serviços representando essas, né, empresas. Então, os danos que seus agentes causam, eles vão ter como pena aí a regressão no prazo de estabelecimento em lei com o responsável, nos casos que haver dolo ou culpa, né? Servidores públicos. A atividade administrativa permanente é exercida em qualquer dos poderes do município, das autarquias e das fundações públicas por servidor público. Então, o servidor público, ele exerce uma atividade administrativa permanente em qualquer dos poderes do município, seja o legislativo ou seja o executivo. Tá bom? Que ocupa um cargo público, que a gente já sabe que o cargo público é aquele que é instituído em lei, né? Com verba, né, paga pelos cofres públicos, com ali o número de vagas já definido, com o valor que vai receber já definido. Então a gente já sabe o que é um cargo público, não é isso? Em caráter efetivo, é aquele que é o servidor concursado, e aquele cargo em comissão, que é um servidor que vai exercer ali função de chefia, né? Uma função de confiança. Essa função de confiança ou chefia a gente chama de, né, cargo em comissão, cargo de livre nomeação ou livre exoneração. Ok? De função pública observada a qualificação profissional adequada. Então aqui a gente já tem um conceito da atividade administrativa, né, permanente. Na sociedade de economia mista de empresas públicas e demais entidades de direito privado, sobre o controle, então a gente tem que o servidor público vai agir direto ou indireto do município por
empregado público, ocupante de emprego público ou de função de confiança, que é essa que nós falamos aqui agora, né? A função de chefia, é uma função de confiança, é aquele que vai exercer ali uma função de chefia, geralmente dentro da própria carreira, né? Esse cara que vai, às vezes, exercer essa função, aqui ele vai ter que estar dentro de uma carreira, né? De um cargo público, ok? O servidor ali de carreira vai ocupar um cargo de chefia, esse cargo, ele é um cargo em comissão, beleza? Cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, né? A investidura em cargo depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas de títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, como eu falei, aquele cargo de livre nomeação, livre exoneração, que o chefe do executivo vai falar assim, olha, eu quero que ocupe esse cargo. O secretário lá, que ele vai formar a equipe dele, é composto por um cargo de comissão, é aquele cargo que ele pode nomear ou exonerar a qualquer tempo, sem concurso público, não é isso? Declarado em lei de livre nomeação e livre exoneração, e a contratação de agentes comunitários de saúde e combate a endemias que poderão ser admitidos por meio de processo seletivo público. E aí a gente já não está falando A lei orgânica abriu um precedente aqui para contratar agentes comunitários de saúde e de combate a endemias que não sejam, né, servidores públicos efetivos de carreira, concursados, tá bom? Nesses casos aqui, então, a lei orgânica, ela permite que sejam contratados através de processos seletivos, tá bom? Que é a contratação de agente tal, por meio de processo seletivo público, né? Claro. É uma forma mais rápida, mais barata, no sentido de você fazer um concurso público, etc. O processo seletivo era mais rápido, mais em conta, exige menos, né, trabalho aí do poder público municipal, no caso. Prazo de validade do concurso público é de 2 anos, prorrogável por igual período, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aprovado em concurso público, será convocado, observada a ordem de classificação com prioridade sobre os novos concursados para assumir o cargo ou emprego de carreira. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos que eu acabei de falar, né, em condições percentuais mínimos previstas em lei, destinam apenas a atribuição de direção, chefia e assessoramento, ok? Então esse pessoal que vai aí ser ocupante de cargo e comissão, eles vão ser servidores, né, da carreira, ocupante de cargo efetivo, né, e servidores de carreira, daquela carreira onde o cara está ali sendo chefe, né? A remuneração e subsídio dos ocupantes de cargos e funções e empregos públicos da administração diretas, autarquias e fundação, membro do Poder Executivo, detentores do mandato eletivo, dos demais agentes políticos, dos proventos de pensões, outra espécie remuneratória, que recebem cumulativamente ou não, inclusive as vantagens pessoais e de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal do prefeito. Então vejam bem, todos os servidores públicos aí não podem ganhar mais do que o prefeito, né, galera? É isso aí que a lei orgânica do município está falando para você, tá ok? Seguimos. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, no caso de professor. Liberar 2 cargos aí. Então, o cara dentro do município pode exercer 2 cargos de professor, desde que esses horários sejam compatíveis, beleza? De um cargo de professor e outro de técnico ou científico. Então, o cara é da aula, tem outro prestou outro concurso lá dentro da prefeitura. Pode os 2, desde que o horário não seja conflituante, tá bom? A acumulação remunerada de cargos públicos. E de 2 cargos privativos de médico. Beleza? Então, o médico, desde que esses horários não sejam, né, compatíveis.
O servidor público da administração direta, autarquia e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplica as seguintes disposições. Então, o servidor público da administração direta. O servidor público, no exercício de mandato eletivo, tratando-se de mandato eletivo federal, distrital ou estadual, vai ficar afastado do cargo do emprego de função, investido no mandato de prefeito afastado, sendo facultado a optar pela remuneração ou do cargo de prefeito ou da função que ele exerce, né? Investido no mandato de vereador, mesma forma, né? Ele vai ficar ali, havendo compatibilidade de horário, aliás, no caso de vereador, havendo compatibilidade de horário, ele vai poder exercer tanto o cargo dele como de vereador. Se isso não for possível, ele também vai fazer o quê? Vai escolher entre um e outro, né? Qual que ele vai ali escolher para receber. Não pode receber os dois, senão, se o horário não for compatível. Em qualquer caso que exija afastamento do exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço é contado para efeitos legais, exceto para promoção. O efeito de benefício previdenciário no caso de afastamento, os valores serão determinados como no exercício, né, como se no exercício estivesse. Atos de improbidade administrativa, né, quando ali o servidor público comete atos de improbidade administrativa, ele vai, é claro, responder por isso administrativamente e judicialmente, né? Mas ele vai ali ter a suspensão dos seus direitos políticos, perda de função pública, né? Indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário na forma da gradação estabelecida em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então vai ter a ação administrativa também e a ação penal. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então eu tenho a estabilidade daquele servidor que passou no concurso público. Você vai fazer o concurso público? Você possivelmente vai passar por algumas etapas. A primeira é provas, a prova lá escrita, né? E você passando nela, você vai enfrentar os exames médicos, psicológicos, físicos, que já vem com cola, teste físico já vem com cola. Põe isso aí na sua mente se você não está treinando. Mas professor, nem passei. Pô, treina que vai fazer bem para a sua saúde, na pior das hipóteses. Então, passou por essas etapas, ainda tem o curso de formação técnico-profissional que você possivelmente vai passar. Findado isso, você vai, né, tomar posse, ser nomeado e entrar em exercício. Após entrar em exercício, contamos aqui 36 meses, ou melhor dizendo, 3 anos, né? Que terão, consequentemente, avaliações de desempenho periódicas, avaliando ali, né, se você está apto ou não para continuar, né, e se tornar estável. Servidor público estável. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, o servidor público estável só vai perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo que lhe assegure a ampla defesa, e aí ele vai ser condenado para perder o cargo, aí vai ser condenado na demissão, né? Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar assegurada por defesa. Mas, procedimento de avaliação periódica de desempenho que ele não for aprovado nas avaliações, beleza? Não cumprir as exigências lá de assiduidade, de iniciativa, que são itens que é cobrado aí, né, nas avaliações de desempenho. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável será reintegrado. Então, se ele foi demitido, aí vem uma sentença judicial e invalidou essa demissão, ele vai ser reintegrado
e o eventual ocupante da vaga, se está, vai ser reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo por sua disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então aqui a gente tem várias formas de provimento, né? Eu tenho aqui, ó, a recondução aqui, o aproveitamento, a disponibilidade, enfim, nós temos aí diversos casos aí de provimento. Extinto o cargo declarado a necessidade do servidor estável, ficará à disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até ser adequada ao aproveitamento em outro cargo. Isso aqui, o aproveitamento, é uma forma também de provimento. Como condição para aquisição de estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão constituída para essa finalidade. Geralmente as comissões são constituídas aí com 3 membros da carreira, não podem ser membros, né, com tempo inferior àquele que está sendo avaliado ali e tal, etc. Considera os servidores não estáveis aqueles admitidos na administração direta, autarquia, sem concurso público de provas de título após o 5 de outubro de 1983. A lei assegurará ao servidor público da administração direta a isonomia de vencimentos e carga horária para cargos e atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder ou entre servidores de poderes executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. O município concederá licença especial de 120 dias para adotantes servidores públicos municipais a partir da adoção, sem prejuízo do cargo e remuneração, desde que o adotado tenha de 0 a 2 anos de idade. Pessoal, como eu disse, de forma resumida, trouxe aqui um apanhado de dicas para você poder gabaritar na prova nesse quesito aí da administração pública, né, que consta aí na lei orgânica. A lei orgânica é muito extensa e é importante que você dê uma lida e entenda o que é uma lei orgânica. É importante porque você começa a estudar apenas ouvindo e você começa a tirar conclusões que não são legais, né? Então a gente precisa aprofundar isso aí e eu espero que você faça isso como um bom aluno que quer chegar ao seu destino final, que é, né, a aprovação no concurso. Se você estiver aqui conosco, com certeza isso vai acontecer, beleza? Só lembrando para você se inscrever no canal, né, ativar os sinos de notificação para você receber as novidades aqui do Mostra, né? Deixar o seu comentário é muito importante para nós e o seu like também. Desculpem, não se esqueçam de visitarem o www.monsterflix.com.br e lá você vai ter um catálogo de cair o queixo, meu amigo, tá bom? @professorleandro.pp é o nosso Instagram, pode nos seguir lá que eu vou seguir de volta, beleza? E vou responder a sua dúvida, o seu questionamento, a sua sugestão, a sua crítica e também se quiser só bater papo, a gente está lá, beleza? Muito obrigado mais uma vez por estar nos acompanhando e aqui é Monster!